ok? Bom, quando a gente fala de modos verbais, a gente está falando daquilo que os modos prometem pra gente, e eu não vou entrar nisso hoje porque isso é assunto da aula da semana que vem. Mas basicamente, nós temos esses três modos aqui, o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo. O modo indicativo, de uma ideia bem generalista, só pra gente ter uma noção, ele traz a ideia da certeza. O subjuntivo, da dúvida, da possibilidade, da incerteza. E o imperativo, da ordem, da instrução, ok? Bom, o imperativo, ele não tem tempos especificamente, ele não se divide naquela ideia de passado, presente e futuro. No imperativo, a gente tem o afirmativo e o negativo, ok? Já no subjuntivo e no indicativo, a gente vai ter tempos mesmo, divididos nessa ideia de presente, passado e futuro. Lá no indicativo, o presente é só ele, sozinho, presente, nada além disso. No indicativo ainda, o pretérito, o passado se divide em três, que a gente chama de pretérito. E aí eu tenho o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. O que cada um quer dizer, o que cada um traz como nuance, isso a gente vai ver na semana que vem também. Hoje eu preciso apenas que vocês aprendam a identificar cada tempo. Depois a gente vai trabalhar a semântica deles, tá? O futuro, no indicativo, se divide em dois. Futuro do presente e futuro do pretérito. Já no subjuntivo, a gente só tem um para cada um. Presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. São esses os tempos. E aí, mais uma vez, eu vou retomar algo que a gente já viu, algo de que a gente já tratou em uma aula que foi da aula sobre estrutura e formação das palavras. Por quê? Porque é muito importante que vocês tenham a devida utilização da conjugação verbal, principalmente na hora de escrever. Porque, vou dar um exemplo muito básico para vocês. A gente usa muito algumas construções como tempo composto na ideia na ideia da oralidade por meio de uma informalidade. E funciona. Ah, eu ia na padaria para você. Não é ia, é iria. Eu iria à padaria para você. Só que na informalidade não tem problema. O problema é você levar isso para o texto escrito. Porque as finalizações, ou seja, as desinências que são usadas, é que determinam essas mudanças que a gente vai observando de um tempo para o outro. E aí a gente vai buscando aquela ideia da economia linguística com que a gente lida muito frequentemente na língua, a gente acaba esbarrando numa situação como essa, ok? Então, precisamos evitar esse tipo de questão. Bem, já havíamos falado no outro tempo sobre esses casos aqui. Nós temos, dentro do verbo, a ideia de um verbo que não venha conjugado, que ele venha na sua estrutura ali, intacto. Ou seja, que não vai apresentar variações. É o infinitivo, que é a sua forma básica, a forma como ele vai ter a ideia de, a partir daquilo, ser conjugado. O infinitivo é terminado em R, e aí eu tenho o infinitivo impessoal e o infinitivo pessoal. Qual é a diferença de um para o outro? No infinitivo impessoal, eu não tenho nenhuma pessoa gramatical marcada. Primeira, segunda, terceira. Já no infinitivo pessoal, eu passo a ter. Vem comigo no quadro, rapidamente, para vocês entenderem o que estamos falando. Então, ó, infinitivo. Esse infinitivo pode ser o impessoal e pode ser o pessoal. Bom, então quando eu falo assim, o verbo, por exemplo, cantar, esse verbo está no infinitivo impessoal. Ele não marca a pessoa gramatical primeira, segunda ou terceira.
Agora, o infinitivo pessoal, ele acontece quando eu pego o verbo que estava no infinitivo impessoal e acrescento a ele uma desinência. Então, eu vou ter o verbo cantar mais uma desinência que eu chamo de desinência número pessoal. Então, é a desinência número pessoal. Um exemplo aqui seria, por exemplo, a questão do verbo cantar mois. Então, eu teria aí um exemplo de verbo no infinitivo pessoal. Olha o verbo no infinitivo aqui, intacto, mais a desinência número pessoal. Eu poderia pegar e falar cantar e urem. Então, cantarem pode marcar o infinitivo pessoal, porque eu tenho o verbo intacto no infinitivo, mais o acréscimo de uma desinência número pessoal, ok? Então, quando eu tenho o infinitivo pessoal, eu tenho o verbo no infinitivo mais a desinência número pessoal. Isso é importante de vocês pensarem para que vocês façam a distinção de uma para outra. Gerúndio termina em NDO. Foca nisso, porque a gente também, nesse processo de economia da língua, a gente acaba engolindo esse D. A gente tem o hábito de fazer verbos no gerúndio, pelo menos na língua falada, com NO no final. Não tem problema em falar assim se o outro entende. O problema é você levar isso para a escrita. Então, é muito comum que as pessoas falem assim, ó, comendo, vendo, lendo. Se você tem uma tendência a escrever como fala, isso passa a ser um problema. Então, comece a se policiar para que você possa falar comendo, vendo, falando, andando, ok? Porque aí você vai ter uma tendência a escrever adequadamente, porque você pronuncia adequadamente. E o particípio regular e irregular? Já falamos também. O regular termina em ido ou ado e o irregular não tem uma forma estabelecida, ok? Bom, vamos dar continuidade. Quando eu pego esses verbos, esses tempos verbais de cada determinado modo, eu tenho desinências que vão me indicar se ele está adequadamente no modo e no tempo. Então, verbo no indicativo, os tempos do indicativo. Quando ele for pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, eles terão desinência modo temporal. O que isso significa dizer? Quando o verbo estiver no presente do indicativo, quando o verbo estiver no pretérito perfeito do indicativo, esses verbos não têm desinência modo temporal. Desinência modo temporal não vai ter. E aí você vai falar o quê? Existe ausência de desinência ali. No subjuntivo, eu já tenho desinência para o presente do subjuntivo, para o pretérito imperfeito e para o futuro. Ou seja, no subjuntivo, eu tenho desinência modo temporal para todos os tempos verbais. Ok? No imperativo, eu tenho a desinência para o negativo. No infinitivo, também. Então, vamos lá. No indicativo, o pretérito imperfeito tem duas desinências. Uma quando o verbo for de primeira conjugação. O que é um verbo de primeira conjugação? Verbo terminado em AR. Cantar, falar, amar, voar. Ele vai ter a desinência vá ou ver. Então, cantava, amava, ok? Pretérito imperfeito na segunda e na terceira conjugação. Segunda conjugação, verbo terminado em ER
E verbo na terceira conjugação, verbo terminado em IR. Então, por exemplo, beber, cair. Bebia, caía, ok? Pretérito mais que perfeito. Todas as conjugações, primeira, segunda e terceira. Então, beber, cair, levantar, né? Bebera, caíra, levantara. Futuro do presente, ali é o átono. Futuro do presente vai ser o tônico, que é o forte. Para todas as conjugações, urá e urê. Então, beberá, cairá, levantará. Futuro do pretérito, com todas as conjugações. Beberia, cairia, levantaria. Subjuntivo. No presente do subjuntivo eu também tenho separado. Primeira conjugação, verbo em AR. Então, eu uso o auxiliar que eu levante. Verbos de segunda e de terceira conjugação. Então, ER e IR. Que eu beba. Ok? É o verbo cair que eu falei, né? Que eu caia. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Para todas as conjugações, SSE. Eu uso o auxiliar se. Se eu cair, se eu caísse, se eu bebesse, se eu levantasse. Futuro, eu uso o auxiliar quando. E aí, para todas as conjugações, é o R. Quando eu cair, quando eu beber, quando eu levantar. Ok? No imperativo negativo, primeira pessoa, a finalização, a desinência vai ser o E. Primeira pessoa não. Primeira conjugação do verbo. AR, a desinência vai ser o E. Quando eu tiver segunda e terceira conjugações, ER e IR, a desinência vai ser o A. Então, ame, cante, beba, caia, ok? Com o negativo. Não beba, não caia, não ame, ok? E o infinitivo pessoal, para todas, é o R, porque o infinitivo pessoal não marca pessoa, ok? Bom, agora, quando eu falo de desinências número pessoais, aí eu já vou considerar esse esquema. Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo, futuro do subjuntivo, imperativo e outros tipos, tá? Aqui é infinitivo, infinitivo pessoal, tá? Foi erro de digitação. Bom, número, singular e plural, e as pessoas gramaticais, primeira, segunda e terceira, ou seja, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Para o presente do indicativo, primeira pessoa é o, eu canto, tu cantas, ele canta, não tem desinência, número pessoal. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. No pretérito perfeito do indicativo, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. No futuro do presente do indicativo, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. No futuro do subjuntivo, quando eu cantar, quando tu cantareis, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. No infinitivo pessoal, não tem, tá? Então, a segunda tem. Cantareis, a terceira do singular não tem. Cantarmos, cantardes, cantarem. Foi o que nós fizemos lá no quadro, tá?
E todos os outros tempos vão entrar aqui, de todos os outros. Ah, ficou faltando um monte de tempo. Todos estão aqui, todos os outros, tá? Então, por exemplo, se eu pegasse o futuro do pretérito do indicativo, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam, ok? Ou seja, para todos os outros tempos, a gente vai manter essas desinências número pessoais. Quando eu coloco o tracinho, é porque não tem desinência número pessoal. Ou seja, nem todo verbo conjugado vai apresentar uma desinência modo temporal ou uma desinência número pessoal. Mas pode haver verbo que apresente as duas, sem problema nenhum. Beleza? Foi o caso lá que a gente viu no outro material. Cantávamos. O vá está aqui, ó. Desinência, modo temporal dos verbos em primeira conjugação. Cantávamos. Vem do verbo cantar. Termina em AR. E ele está no pretérito imperfeito do indicativo. E esse mois, repara, não tem pretérito imperfeito do indicativo aqui. Então ele entra aqui. Primeira pessoa do plural, mois, primeira pessoa do plural. Ou seja, ele tem as duas desinências, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. E aí você pode falar assim, Felipe, eu tenho que decorar isso? Tem. E aí, chega uma hora que você, de tanto praticar, vence isso. Repara aqui, peguei o verbo amar, que é um verbo de primeira conjugação. Ó, primeira apresentação que eu estou fazendo é do modo indicativo. Então, ó, presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Pretérito perfeito agora. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Mais que perfeito. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Futuro do presente. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Futuro do pretérito. Aqui era futuro do presente, aqui é futuro do pretérito. Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. No subjuntivo, com o mesmo verbo. Olha o auxiliar que eu falei, ó. O que no presente, o se no pretérito imperfeito e o quando no futuro. Presente do subjuntivo. Que eu ame, que tu ameis, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu amasse, se tu amasseis, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Futuro do subjuntivo. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardeis, quando eles amarem. Ou seja, se vocês pegarem esse verbo aqui, com essas conjugações, e começarem a comparar a estrutura, vocês vão começar a identificar as desinências nessas conjugações. Depois de tanto praticar, isso flui. Aí vem a questão da importância. Eu não sei, você passou por isso, Renan? Isso geralmente acontece naquele período que a gente chama de Fundamental 1. Conjugar verbo. O professor não te ensinava as desinências, ele mandava você conjugar. A mesma coisa com a tabuada. Você não tinha que decorar a tabuada? Hoje em dia eu não vejo muito as crianças fazendo isso. Mas antigamente nós fazíamos muito. E não era conjugar um verbo em todos os tempos, não. Nós conjugávamos às vezes 5, 10 verbos. E aquilo ocupava muitas páginas. Ah, isso não ajuda em nada. Ajuda. Porque por mais que você não saiba
que aquilo é uma desinência, você pelo menos aprendeu a conjugar todos os verbos em todos os tempos e todas as pessoas de todos os modos também. E é muito difícil que a pessoa saiba conjugar no vós. No tu é difícil, mas no vós é muito difícil, porque a gente não usa o vós hoje em dia. Então essa prática, ela acaba condicionando o nosso raciocínio. Por quê? Porque a gente entende que existe uma regularidade. E essa regularidade está na repetição das desinências. Você vai vendo que as desinências vão se repetindo, vão se repetindo, vão se repetindo, vai alterando o radical. E aí, você vai daqui a pouco mantendo o ritmo, você está conjugando todo e qualquer verbo em todos os tempos, de todos os modos, em todas as pessoas gramaticais. É a prática que vai nos auxiliar. Se era uma metodologia maravilhosa que eles tinham, eu não sei. Eu sei que dava certo, tá? Se existem novos métodos, eu também não sei, porque eu não sou professor de Fundamental 1. Eu sou professor do Fundamental 2 em diante. Então, assim, que dava certo, dava, porque a gente aprendia toda a parte de tabuada decorada de cor e salteado. Na minha escola, o Renan, não sei se você passou por isso, mas a professora ficava com uma régua gigante. O aluno que errasse uma conta ou uma conjugação verbal tomava uma porrada com a régua. Não, sério mesmo. Não, eu também nunca passei, porque eu, graças a Deus, era muito bom nessa parte. Mas a professora batia, e aí tinha sempre aquele que apanhava. E aí a pessoa fala que eu não quero apanhar, vou aprender. Não vai no amor, vai na dor, né? Então, claro que hoje em dia isso não existe mais. Mas assim, a gente decorava mesmo tabuada e conjugação verbal. E essa ideia de decorar e praticar e escrever, isso ajuda muito. Porque hoje, o pessoal tá botando ali, Deus me livre. Não é. É óbvio que isso é ruim, essa questão do bater. Eu tô só falando uma coisa que realmente acontecia na minha escola, e isso, né, há alguns anos atrás, em que não existia também a lei da palmada, nada disso. Mas era essa prática de produzir, porque não era só... a gente não podia chegar na escola e ler o livro, ler da internet, não. Você tinha que escrever. A escrita te ajuda a criar uma memória relacionada àquilo. Então, tenham esse hábito, tirem de vez em quando um dia para conjugar verbo, porque isso vai ajudar vocês na hora de escreverem uma determinada palavra que tem a sua conjugação, que no caso é um verbo, ok? Bom, dando continuidade aqui, esse verbo no imperativo. Imperativo afirmativo. Ama tu, ame você, não tem primeira pessoa do singular, tá? Amemos nós, amai vós, amem vocês. E aí reparem que também não tem o ele, ela, tem o você. Imperativo negativo. Não ameis tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Reparem que os verbos não estão conjugados iguaizinhos. Não houve só o acréscimo do não. Eles sofrem alteração quando saem do afirmativo para o negativo. E aí, mais uma vez, o que vai auxiliar vocês, o que vai ajudá-los nessa ideia é a conjugação. Belezinha? Bom, reparem aí, por exemplo, era um anúncio, né? Era uma publicidade da Caixa. Eu acho que rola até hoje essa publicidade, ó. Vem pra Caixa, você também. Eita! Era. Viu? Eu interpretei tão bem que eu até espirrei. Eles tinham esse espirro no final. Ó, vem pra Caixa, você também. Vem! Olha só. Esse vem não está adequado. Por quê? Porque não existe uniformidade em relação ao tratamento, tá? Vem pra Caixa você. O você, vou voltar aqui no imperativo. Reparem que na conjugação do imperativo nós temos o tu e o você. No imperativo sai o ele e ela e entra aqui o você. E o tu se mantém. Então, o vem, ele está dialogando com o tu. Ou seja, gramaticalmente,
o correto seria vem pra caixa tu também. Ok? Se eu quisesse manter o vem. Se eu quisesse alterar, não, eu quero manter o você. Aí eu tenho que mexer no verbo. Aí eu teria que dizer, venha para a caixa você também. Até porque esse pra também é uma marca de informalidade da nossa língua falada. Esse pra, o pro, eles não existem na língua formal. Eles são convenções, mais uma vez, de economia linguística, ok? Tem problema em falar assim? Falar não, porque é aquilo que a gente já falou, comunicou, entendeu? Tá tudo ok. A propaganda, inclusive, a publicidade, inclusive, foi muito feliz nessa escolha. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a falar assim. Mas, mais uma vez, o que eu não posso, não devo e não vou fazer é reproduzir na escrita esse jeito inadequado. Por quê? Na escrita eu estou sendo avaliado. Muitos de vocês farão vestibulares que têm uma prova diferente do Enem, que é o que nós chamamos de vestibulares isolados. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem o ERJ, em São Paulo tem FUVEST. Esses vestibulares, eles podem apresentar, que é o caso desses, por exemplo, a parte discursiva. Todo vestibular tem parte discursiva, nem todo. Mas muitos têm. A maioria dos vestibulares isolados tem prova discursiva. E aí você precisa responder do ponto de vista gramatical adequadamente. Para além disso, tem uma outra coisa que todo vestibular tem. Redação. E aí, meu amigo, é no Enem, é no vestibular isolado, em qualquer vestibular, você precisa ter o diálogo entre o pronome e o verbo. O verbo precisa estar conjugado adequadamente com a pessoa gramatical a qual ele se destina, ok? Isso acontece geralmente entre segunda e terceira pessoas gramaticais. Essa confusão costuma acontecer nesse diálogo, tá bom? Bom, tempos compostos. Os tempos compostos, eles acontecem com os verbos ter ou haver, mais o particípio de um verbo. Esses tempos compostos, eles correspondem exatamente ao quê? A uma ideia de que aquela junção garantiria um outro verbo numa outra estrutura, tá? Então, olha só. Tenho estudado. Eu tenho, que é o verbo ter, mais o verbo estudar no particípio. E esse particípio é um particípio regular. Havia estudado, eu tenho o verbo haver e tenho o verbo estudar no particípio regular. Agora, reparem, o verbo estudar está exatamente da mesma maneira nos dois casos. O que muda, que me permite identificar o tempo verbal, é o auxiliar. Tenho está no presente do indicativo. Então, tenho estudado mostra uma ideia de presente do indicativo. Havia estudado, havia, pretérito imperfeito. Como que eu sei disso? Pelas desinências. São as desinências modo temporais que me permitem identificar o tempo e o modo de cada verbo. Por isso que vocês têm que decorar, ok? Bom, e aí eu tenho, dentro dessa ideia de tempo composto, o pretérito perfeito composto, o pretérito mais que perfeito composto, o futuro do presente composto e o futuro do pretérito também composto. E aí eles vão acontecer como? Mais uma vez, com esses auxiliares aqui, ter e haver, ter ou haver, e esses auxiliares é que vão marcar as desinências do pretérito perfeito, do pretérito mais que perfeito, do futuro do presente, do futuro do pretérito, tá? E também do pretérito perfeito do subjuntivo, pretérito mais que perfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo, tá bom? Bom, aí o que vai marcar a ideia da desinência está no auxiliar. E o verbo principal fica ali, naquela forminha que a gente já viu.
que é o do particípio. Então vamos lá. Pretérito perfeito. Tenho ou hei estudado. Tens, has estudado. Tem, há estudado. Temos, havemos estudados. Tendeis, haveis estudado. Tenham estudado. Pretérito mais que perfeito. Tinha, havia estudado. Tinhas, havias estudado. Tinha, havia estudado. Tínhamos, havíamos estudado. Tinheis, havíeis estudado. Tinham, haviam estudado. Fazendo a mudança aí do verbo auxiliar, tá? Futuro do presente. Terei, haverei estudado. Terás, haverás estudado. Terá, haverá estudado. Teremos, haveremos estudado. Tereis, havereis estudado. Terão, haverão estudado. Futuro do pretérito. Teria ou haveria estudado. Terias ou haverias estudado. Teria ou haveria estudado. Teríamos ou haveríamos estudado. Teríeis ou haveríeis estudado. Teriam ou haveriam estudado. Aqui nós vimos o do indicativo, do modo subjuntivo. Pretérito perfeito do composto do modo subjuntivo. Tenha, haja estudado. Tenhas, hajas estudado. Terá, haja estudado. Teremos, hajamos estudado. Tereis, hajais estudado. Terão, hajam estudado. Pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Tivesse, houvesse estudado. Tivesseis, houvesseis estudado. Tivesse, houvesse estudado. E aí tem a ver com a pessoa gramatical, tá, gente? Eu, tu, ele. E vai seguindo a ordem. Tivéssemos, houvéssemos estudado. Houvesseis estudado. Tivessem, houvessem estudado. Futuro composto do subjuntivo. Tiver, houver estudado. Então, quando eu tiver estudado, quando eu houver estudado. Tivereis, houvereis estudado. Tiver, houver estudado. Tivermos, houvermos estudado. Tiverdeis, houverdeis estudado. É o vós. Quando vós tiverdeis estudado. Tá? Quando vós houverdes estudado. Tiverem, houverem estudado. Ah, Felipe, para que eu preciso saber disso? Eu não vou escrever isso. Você pode até não escrever, mas você vai se deparar com textos que podem, e em muitos casos, terão esse tipo de escrita. Então, os textos árcades, os textos barrocos, textos no romantismo, textos no realismo, até mesmo textos também no modernismo e na contemporaneidade. Esses textos vão ser usados na sua prova. Se você não souber em que tempo, em que modo isso se encontra, você vai ter dificuldade de entender o que se está querendo transmitir, porque cada um deles é usado por uma determinada intenção comunicativa. E mais uma vez, essa intenção, essa parte semântica, a gente vai ver na semana que vem, que é a parte de semântica verbal. Ok? Formas nominais compostas. O infinitivo pessoal. Ter e haver estudado, teres e haveres estudado, ter e haver estudado, termos, havermos estudado, terdeis, haverdeis estudado, terem e haverem estudado. O infinitivo impessoal. Se é impessoal, ele não marca a pessoa gramatical. Então, ele só vai ter essa construção. Ter ou haver estudado. E o gerúndio também só vai ter essa construção aqui. Tendo estudado ou havendo estudado, tá? Aqui é mais para que vocês saibam que esses verbos dialogam com as estruturas anteriores e eles vão ter uma estrutura maior, ok? Bom, vamos para uma questãozinha aqui. Vamos pular o texto, vamos ver o enunciado. A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. O recurso da linguagem verbal, ou seja, a linguagem verbal
palavras que contribuem para esse destaque é o emprego do quê? Letra A, do termo fácil no início do assunto com foco no processo. B, de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. C, das formas verbais no futuro e no pretérito em sequência. D, da expressão intensificadora menos do que associada à qualidade. Ou E, da locução do mundo associada a melhor, que quantifica a ação. E aí a gente vai precisar ler o texto. O texto diz assim, ó. Cópia rápida, fácil. Vai ser bom, não foi? Uma pessoa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade em impressão digital do mundo. Então, com base nesse anúncio aqui, qual foi a estratégia que ele usou através de um recurso verbal, ou seja, do uso de palavra, para garantir a ideia desse destaque, de prender a atenção do receptor? Qual foi o recurso usado aí? Mandem o gabarito de vocês. A galera já está mandando aí. Letra C, por enquanto. Dá uma subida aí, Renan, por favor, para ver se tem mais alguma outra letra. Não, por enquanto, todo mundo na letra C. Letra C, letra C, letra C. C de cópia. Eu vou viajar de avião. Que maravilha! Letra C, letra C, letra C, letra C. Acho que todo mundo está na letra C. Vamos então, Renan, rufar os tambores, por favor? Vai. Letra C. Ele mostra essa ideia de que a coisa é tão rápida que ele usa o seguinte, ó. Vai ser bom, não foi? Aí ele mostra, ó, vai ser bom, ideia de futuro. Não foi? A coisa foi tão boa, tão rápida que você nem percebeu, ela já aconteceu. Então, não foi, cadê? Aqui, pretérito. Um em sequência ao outro, exatamente nesta ordem. Ele começa com uma expressão que nos remete ao futuro e, em seguida, para finalizar, ele traz o pretérito para trazer a ideia da agilidade. Vai ser bom. Enquanto você está pensando que vai ser bom, a coisa já aconteceu, já está concluída, finalizada, tudo isso se tornou passado porque já aconteceu. Então, aí a ideia de agilidade sendo construída. Ou seja, as formas verbais indicam esse sequenciamento, ok? Bom, questão 2. Vamos pular o texto. O enunciado diz o seguinte: o verbo ir tem ainda outro uso recorrente não contemplado no texto. Pode ser uma partícula unicamente gramatical, responsável por marcar o tempo futuro do verbo principal da oração. Assinale a alternativa representativa desse uso. Ou seja, do uso em que o verbo ir marca exclusivamente a ideia de futuro de um verbo principal. O que ele está querendo dizer? Nesse caso, o verbo ir seria um verbo auxiliar, indicando a desinência de tempo e modo. Olhem a letra A. Enquanto aguardamos o telefonema da Joana, o Luiz vai ao mercado e compra os salgados para o café. O verbo ir está aqui. B. O período de inscrição para o concurso foi divulgado. Vai de novembro a dezembro. O verbo está aqui. C. Já noticiaram. O técnico vai divulgar o nome dos jogadores convocados nesta semana. O verbo está aqui. D. Amanhã, este carro vai para a oficina para reparos no freio e na lataria. O verbo ir está aqui. E. Você já guardou tudo? Vai que ele chegue sem avisar. O verbo ir está aqui.
Vocês estão lá no dia da prova e vocês têm que marcar a opção. Qual é? A galera nem esperou eu terminar, já estava ali mandando. Em qual opção o verbo ir funciona como um verbo auxiliar e está denunciando na frase a noção de tempo, e essa noção de tempo, como o enunciado diz, associada à ideia de futuro. Dá uma subida aí, Renan, só para ver o que a galera... Porque eu vi a galera mandando, mas eu não sei se todo mundo mandou a mesma letra. Todo mundo de C. Não tinha a ver com essa questão ou... Então uma pessoa mandou letra A e todos os demais estão mandando letra C, não é isso? Vamos rufar então os tambores, por favor, Renan. Letra C. Vamos lá. Olha o que a letra C diz. Já noticiaram. O técnico vai divulgar, vai e divulgar um verbo do lado do outro. Divulgar é o verbo principal. Vai é o verbo auxiliar. O nome dos jogadores convocados nesta semana. Ele já divulgou? Não. Como que eu sei que ele não divulgou? Porque o vai está dialogando com o divulgar, com a ideia de futuro. Ou seja, se eu juntasse tudo isso aqui, eu teria divulgará. A noção de futuro é apresentada pelo verbo ir aqui no vai, ok? Agora, olha aqui a letra A como o colega mandou. O Luiz vai ao mercado. Ele vai ao mercado. É o verbo ir, não trazendo ideia de futuro como um verbo auxiliar para marcar o futuro. Ele vai é uma ação. Se ele vai ao mercado, é a ação de sair de um lugar e ir a outro. Tem a ver com locomoção. Não foi isso que ele pediu. Não estou dizendo que a questão na letra A é uma frase errada, não é isso. Ela só não corresponde ao que ele quer. Ele diz, olha, ela é uma partícula unicamente gramatical responsável por marcar o tempo. É o que acontece aqui. Esse vai não tem ideia do verbo ir. Ele só serve para marcar o tempo no futuro. Nada além disso. Porque não é o ir mesmo. Não é a ideia de você se deslocar. Ok? Vai de novembro a dezembro. Tem uma ideia de compreensão entre um período. Então ele não tem só a ideia de futuro. Ele tem uma ideia de começa aqui, termina lá. Ele tem uma ideia de um período entre outra coisa, tá? De um momento até outro. Aqui, vai para a oficina. É o mesmo caso da letra A. Vai se retirar para uma coisa. Esse vai que não marca nem ideia de tempo. Esse vai que é uma marca informal da nossa língua, ok? Então, o que confirma pra gente o gabarito na letra C, e a maioria aí acertou, vocês estão de parabéns, beleza? Bem, corre comigo aqui para o quadro. Se tiver ficado alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, mande a sua pergunta que na primeira oportunidade terei o maior prazer em poder ajudá-los, beleza? Uma ótima semana a todo mundo, até semana que vem, para que a gente possa continuar a desbravar esses mares aí da língua portuguesa e na semana que vem especificamente do que diz respeito aos verbos. Beijo imenso para todo mundo, valeu, tchau, tchau, valeu Renan! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.